Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê, o professor de Geografia de vocês. E hoje a aula de Geografia vai ser uma aula mais diferente. É uma aula de correção, né? A correção da revisão que eu passei para vocês na terça-feira, certo? Então hoje eu vou estar corrigindo a revisão. É lógico, se eu estou corrigindo, eu espero que vocês tenham feito a revisão, certo? Esse vídeo, ele vai ser um vídeo mais curto, só que vocês vão estar pausando ele o tempo todo para estar copiando as respostas, vendo o que vocês acertaram, o que vocês erraram, colocando no caderno de vocês, colocando as dúvidas e as anotações para a gente tirar ao longo da semana, certo? Então, vamos lá começar a nossa correção. Eu passei 11 questões, certo? E espero que vocês tenham respondido todas ou a grande maioria, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão está pedindo para a gente explicar três coisas. A primeira coisa, o que é IDH? Todo mundo sabe, já está cansado de ver que o IDH significa o Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice que vai medir como é que está o desenvolvimento da população de um determinado local, ou país, ou cidade, enfim. Ele pode pegar tanto escalas mais locais como escalas mais nacionais, né? E internacionais também, certo? Mas é o índice de desenvolvimento humano. Ele vai medir o desenvolvimento humano de uma cidade, de um país, de uma região, beleza? A B está perguntando como é que ele é medido. O índice ele vai de 0 a 1, como a gente já conhece, né? E aí ele tem uma classificação, né? Sendo 0 a situação onde é muito ruim, ou seja, assim, uma extrema precariedade, uma extrema pobreza, coisa que não existe em nenhum país com o índice 0, né? O IDH 0 no índice do IDH, não existe. Assim como também não existe nenhum país com 1, né? Porque se o 0 é a situação bem ruim, de extrema precariedade, o 1 é a situação perfeita. Então não tem nem 0 nem 1. Geralmente, os países que têm assim altos IDHs, né, tem assim os maiores IDHs do mundo, como os países europeus, Austrália também, Nova Zelândia, né? São países que atingem ali 0,9, 0,8, certo? E países, por exemplo, países africanos, onde tem um IDH muito, muito baixo, os piores IDHs do mundo, são países com 0,4, 0,5, certo? Então não chega nem a ser 0,1, nem 0, ou 1, né? A situação ela geralmente vai de 0,3, 0,4, 0,5 para 0,9, certo? Então não existe nenhum país com 1, também não existe nenhum país com 0, mas 0 a gente sabe que quanto mais próximo de 0 é muito ruim, quanto mais próximo de 1 é muito bom, certo? A C está pedindo para a gente dizer quais são os parâmetros que o IDH utiliza para medir, né, esse índice. E a gente também está cansado de ver que são três índices que são medidos, né? Que é a educação, e aí tem o grau de escolaridade que vai pegar, né? De um país, de uma cidade ou de uma região, a renda, assim como a questão da saúde, né? Tipo, com quantos anos aquela população ela está morrendo geralmente, né? Se tem, assim, uma alta expectativa de vida, uma baixa expectativa de vida. Então, são várias características, vários parâmetros que se pegam para medir o IDH, certo, pessoal? A 2 tá pedindo para observar o mapa abaixo, esse mapinha aqui, ó, né? É um mapa dos continentes que se tem na Terra, certo? E tá pedindo para a gente responder. E aí tá perguntando o seguinte: qual continente desses continentes aqui apresenta o maior IDH, né? Aí a gente tem América, África, Europa, Ásia, Oceania e tem esse continente aqui que é meio neutro, né? Que é a Antártida. Mas vamos lá, pessoal. A resposta é qual? Europa, certo? A gente está cansado de ver que a Europa é o continente mais rico do planeta. Muita gente pode colocar a América, mas assim, a América, a gente sabe que essa parte aqui da América ela é muito rica, mas essa parte aqui ela é muito pobre. Não muito pobre, mas ela tem uma desigualdade muito grande, certo? Então, assim, a América ela acaba por conta dessa desigualdade ficando nesse assim, nos maiores IDHs do mundo, mas não chega a ser como o da Europa, que é praticamente todos os países com altos IDHs, certo? Então, qual o continente onde os países apresentam os maiores IDHs do mundo? Continente europeu. Como a gente pode ver aqui nesse mapinha, ó. Se vocês forem ver aqui, a Europa, ó, ela tá praticamente toda verde, né? Na é verdade? Enquanto que aqui não, ó. A gente vê alguns países aqui em amarelo. E aqui nesse mapa vem dizendo o quê? Quanto mais próximo do verde, mais alto o IDH, e quanto mais próximo do vermelho, mais baixo é o IDH, né? O Brasil, ó, ele está em intermediário, ele tem um IDH considerado bom, 0,7, né? Mas é um IDH aquela coisa, né? Assim, nem tão bom e nem tão ruim, mas mais pro bom do que pro ruim, certo?
A B está perguntando qual continente está os piores IDHs, né? E aí não precisa nem a gente observar muito o mapa, né? De primeira já dá para a gente ver que o continente africano, por conta de diversos processos históricos, né? Que vocês vão ver aqui nas próximas aulas, por conta de diversos processos históricos, o continente africano hoje apresenta os piores DHs do mundo, né? Os países daqui. Principalmente os países aqui da África subsaariana, certo? Então, resposta, continente europeu e o pior, continente africano, certo? Tem C, não tem C. Terceira questão. Como se dá a regionalização física da América? Lembrando que aqui a gente está pedindo a regionalização física, que é um tipo de regionalização específica que a gente viu em aulas anteriores. Mas vamos lá, a regionalização física da América, ela é dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. E o que é essa regionalização física, professor? A regionalização física, pessoal, é aquela regionalização que vai pegar os aspectos físicos, não é verdade? Aqui, a América do Norte ela está mais próxima ao norte do mundo, a América Central está no meio e a América do Sul está mais próxima ao sul do mundo, né? Então, essa vai ser a divisão física, sem considerar nenhuma outra característica além dos aspectos físicos, ou seja, os aspectos geográficos, os aspectos naturais, certo? Enquanto que aqui a gente tem outro tipo de divisão, né? Que é a divisão mais histórica social, que não pergunta aqui agora. Então, vou pular. Quarta questão, está perguntando o que é a América Anglo-Saxônica e o que é a América Latina. Então, a América Anglo-Saxônica e a América Latina é um tipo de divisão regional, certo? Que utiliza qual tipo de divisão regional? A divisão histórica social, essa divisão que eu falei anteriormente. Então, é esse mapinha aqui, ó. Enquanto que aqui a gente tem três tipos de América, América do Norte, Central e América do Sul, aqui a gente tem apenas duas, que é qual? A América Anglo-Saxônica e a América Latina. O que é que vai mudar, professor? O México aqui, ó, ele está dentro da América do Norte, mas aqui ele não está mais na América Anglo-Saxônica, mas sim na América Latina. A América Anglo-Saxônica vai ser apenas o Canadá e os Estados Unidos, certo? Enquanto que a América Latina vai ser o restante dos países. E qual é o critério dessa divisão? A América Anglo-Saxônica são os países que falam língua anglo-saxônica, no caso o inglês, e a América Latina são os países que falam a língua latina, né? No caso português, espanhol, certo? Mas assim, a gente sabe que existem alguns países aqui que falam, por exemplo, o inglês, e existem alguns países aqui que falam língua latina, como o Canadá. Metade do Canadá fala o francês, mas porque não é considerado América Latina. E aí entra outra questão, que é a questão econômica, né? A gente sabe que essa divisão aqui, ela é feita por conta dessa língua, mas ela é feita também por conta do desenvolvimento econômico da região. Aqui a gente sabe que é uma região extremamente desenvolvida, enquanto que aqui não, é uma região extremamente desigual. Então são levadas essas outras características além da língua, certo? Tudo isso a gente viu em aulas anteriores. Mas a resposta está aqui, ó. A América Anglo-Saxônica é a América que utiliza a língua anglo-saxônica, o inglês, e no caso da América Latina é aquela América que utiliza as línguas latinas. Inglês, ou inglês não, desculpa, o espanhol, o português, certo? As línguas que derivam do latim. Quinta questão. Observe as duas áreas da América e responda. América Latina e América Anglo-Saxônica. América Anglo-Saxônica, né? Aí tá perguntando, qual dessas duas Américas é a mais rica economicamente? A 1 ou a 2? A 2, né? A América Anglo-Saxônica. A gente acabou de falar sobre isso. E qual é a mais pobre? Se a mais rica é a América Anglo-Saxônica, a mais pobre vai ser a América Latina. Eu nem diria a mais pobre, mas a mais desigual, certo? A C, qual a que apresenta a maior variedade linguística? América Latina, certo? A América Latina tem uma diversidade de línguas muito grande. América Central, na América Central se fala tantas línguas, né? E que está dentro da América Latina, o francês, o, inglês, o espanhol, tem língua inglesa também, certo? Português, né, aqui no Brasil, enfim, a diversidade de língua é bem grande. Sexta questão, a América Latina é a parte da América, através da divisão histórica e social, menos desenvolvida. Por que isso ocorre? A resposta é bem simples, né? Por conta do tipo de colonização que predominou a América Latina, a colonização por meio de exploração. A gente viu também em aulas anteriores que a forma de colonização da América, ela se deu de duas formas. Em alguns locais teve a colonização de povoamento, onde as pessoas vinham para morar, enquanto que em outros locais a gente teve o quê? Uma colonização de exploração, onde era explorado aquela região para ser levado para o país que está colonizando, né? No caso aqui do Brasil, Portugal explorou bastante o Brasil, somente após a independência do Brasil que a gente veio começar a se desenvolver. E industrialmente, a gente só veio a começar a se desenvolver mesmo por meio de indústria, século XX, né? Enquanto que os Estados Unidos já estava se desenvolvendo há muito tempo, certo? Então a forma de colonização dificultou bastante o nosso desenvolvimento.
né? Por isso que o Brasil hoje ele é considerado um país subdesenvolvido, né? Porque ele teve uma colonização como forma de exploração, né? Assim como a grande maioria dos países da América Latina. Então, a resposta é essa, né? Por conta do tipo de colonização que se teve aqui na América Latina, que foi uma colonização de exploração, certo? Sétima questão. Quais países estão presentes na América Anglo-Saxônica? Eu já falei isso quase nesse instante. E na América Latina? Na América Latina está pedindo para apresentar no mínimo 5. Mas vamos lá, na América Anglo-Saxônica, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá, somente. Enquanto que na América Latina nós temos vários países, mais de 30 países, se duvidar. A gente tem o Brasil, Uruguai, Paraguai, México, Colômbia, Venezuela, todos esses da América do Sul, e coloquei um ainda da América Central, que é o Haiti, certo? Cuba também pode entrar, enfim. Os países, aqueles países insulares que estão ali na América Central, que são diversos. Oitava questão. Explica a diferença entre a divisão física e a divisão histórica social da América. Já falei isso aqui, né, naquelas outras questões lá atrás, mas coloquei uma resposta mais curtinha aqui para vocês, que é o seguinte. A divisão física da América considera apenas os aspectos físicos do globo, onde ela está inserida. Já a divisão histórica social leva em consideração os aspectos da cultura, como a língua e a desigualdade social. Ou seja, a divisão física, pessoal, aquela divisão que a gente viu naquele mapinha aqui, ó, que vai dividir a América do Norte, a América Central e a América do Sul, América do Norte, América Central e América do Sul, vai levar apenas às considerações físicas do mundo. A América do Norte ela está no lado norte do mundo, enquanto que a América do Sul está no lado sul do mundo. Então, ela vai levar essas considerações físicas, ou seja, essas considerações naturais, essas considerações geográficas. Enquanto que aqui não. Essa divisão histórica social vai levar em consideração aspectos culturais, né? Ou seja, aspectos da população. E aí entra diversas questões, principalmente a questão da língua, como a gente já viu, da língua inglesa e da língua latina, certo? Além da questão da economia também, né? A gente viu que a América Latina é aquela América mais desigual, mais pobre, né? Que apresenta mais desigualdade social, certo? Nona questão. Referente ao clima do continente americano, apresente os tipos de clima presente. Página 143, coloquei até aqui, ó, pra gente ver direitinho quais são os climas que se tem. São esses, pessoal. Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo e copiar, né? Mais para cá, pro norte não, mais próximos aos polos, na verdade, do mundo, a gente tem os climas mais frios e quanto mais central, a gente tem os climas mais quentes, né? Como vocês podem ver aqui através dessas cores, beleza? Vocês podem dar pausa aí, voltar a ver no livro de vocês e copiar esses climas que se tem, certo? Que vai vir junto com essa questão aqui, que está pedindo para explicar por que a América é o continente com a maior variedade linguística, né, do planeta. Linguística não, desculpa, a maior variedade climática do planeta. Falei tanto em língua que eu estou me confundindo já aqui. Mas vamos lá. A resposta é bem simples, né? Porque o continente americano vai do sul ao norte no mundo. Vou já explicar isso. E é o continente com a maior extensão vertical, dando assim uma pluralidade de climas. Quando eu falo em vertical, eu falo nesse sentido. Vertical, nesse sentido. Horizontal, nesse sentido. Certo? Então, a América, se vocês forem ver, ela não é o maior continente do mundo. Mas ela é a maior extensão vertical. Ou seja, ela vai bem daqui, ó. Onde ela vai? Ela vai bem daqui, vai até aqui o finalzinho. Então, pessoal, se ela pega quase o mundo todo, ela vai ter uma variedade de clima muito grande, né? Porque aqui está muito próximo aos polos, mas aqui não, aqui é extremamente quente, certo? Aqui já é bem frio, né? Então vai ter uma variedade muito grande, certo? Variedade essa que a gente viu aqui, né? Nesse mapinha. Última questão, está pedindo para explicar como se deu a colonização no continente americano. Coloquei aqui 2 pontos, e aí vocês colocam a resposta que eu vou falar agora. Mas a colonização do continente americano, como um todo, ela se deu através de 2 formas. Ela se deu através da colonização de povoamento, que foi aquela colonização onde as pessoas vinham para morar. Aonde foi que ocorreu essa colonização, professor? Canadá e Estados Unidos, hoje conhecido como América Anglo-Saxônica. Por isso que aquela América ela é mais desenvolvida, porque as pessoas, a partir do momento que pisaram naquele local, começaram a desenvolver para eles mesmos, certo? Então foi um desenvolvimento que levou muito tempo, né? Teve um progresso bem grande, apesar de ter também ocorrido uma exploração lá. Enquanto que na colonização de exploração, basicamente em todo o restante da América Latina, foi uma colonização, como eu falei para vocês, que foi aquela colonização bem explorada mesmo, onde as pessoas vinham para cá, pegavam nossas riquezas e levavam para outros cantos, né? Para outros locais. Então a gente só começou a se desenvolver, a gente que eu digo América Latina, a partir do momento que a gente teve a independência, né?
Então já foi bem mais tardia, né? Enquanto que esses outros países aqui já estavam com desenvolvimento bem adiantado, né? Por isso que esses dois tipos de colonização no passado refletem no presente de hoje, né? Na forma como está nosso desenvolvimento. Beleza, pessoal? Essas são as questões bem simples. Estudem para a prova, certo? Revejam as questões que estão aqui, revejam o livro de vocês, o conteúdo, certo? Espero que vocês tenham acertado a grande maioria. Qualquer dúvida é só me procurar, vocês sabem onde, viu? Tchau, pessoal, e até a próxima semana.